Muito bem, essa aqui vai ser uma aula um pouco diferente, tá? E ela vai ter uma introdução um pouco longa, porque eu preciso só te atualizar a respeito do motivo da produção dela, certo? Então é o seguinte, aqui eu vou talvez adiantar algumas coisas, tá? Ela está sendo encaixada aqui exatamente nessa parte do curso para poder te instruir melhor e te centralizar melhor, porque muitas vezes iniciantes ficam com muitas dúvidas na hora de começar a transpor elementos, tá? Fazer estudos de referência, tá? Fazer algumas elaborações mais complexas, principalmente utilizando realismo. E às vezes faz uma coisa, aqui na região onde eu moro, não sei se no restante do Brasil esse ditado é utilizado, mas é assim, é passar a carroça na frente dos bois, sabe? Então assim, tenta dar um passo maior que a perna e vai adicionando detalhes e fazendo recursos ou elaborando aí determinadas artes com um nível de complexidade sem antes dominar o que é mais básico, que é uma blocagem de luz e sombra com extremo contraste, tá? Então, o que seria isso? É exatamente isso aqui que eu estou mostrando na tela, e a partir do momento que a gente tem um entendimento disso, a gente consegue partir para níveis de realismo maior, tá? Então, o que eu recomendo? Domínio básico, tá? Blocagem de cor de luz e sombra, identifica quais são as luzes e as sombras em uma composição, e aí depois você vai fragmentando. Aqui no caso a gente tem duas, certo? Eu teria luz aqui, tá? Vou colocar número 1, e número 2 é essa sombra aqui. Só tem 2 tons. Tem um pouquinho de 3 tons aqui, assim, ó. Vamos falar que então tem 3, ó. 3 tons aqui. Um no claro, 2 nesse escuro e 3 nesse aqui. Vamos partir para outra ilustração para apresentar. Tem essa outra ilustração aqui do Conan. Nessa aqui a gente já tem nitidamente 3. Então a gente tem essa sombra mais escura, esse meio tom aqui um pouco mais claro, ó, que é esse mesmo meio tom que a gente tem aqui, ó, nos ossos aqui do colar, tá vendo? Nessa transição aqui no pescoço, ó, 1, 2, ó, 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui nessa luz. Então a gente tem 3 tons de valores, tá, bem definidos. Então a gente tem que dominar primeiro essa interpretação dessas formas antes de seguir dominando ali a questão de vários tons e várias transições. Então eu vou mostrar aqui no exemplo prático, já já eu retorno nessa ilustração aqui, mas eu posso até começar a falar a respeito dela. Quando eu aprendi desenho, quando eu era criança, eu sempre tive muito contato com o Conan, tá? Histórias em quadrinho eu gostava demais. Eu tinha um HQ do Conan e eu ficava louco observando aquelas imagens, e acaba que através desse contato eu também tive acesso aos ilustradores do Conan, que eu interessava muito em saber quem que fazia aquilo, quem que trabalhava naquelas artes. Então eu acabei chegando em artista, por exemplo, como o Boris Vallejo e a esposa dele, Julie Bell, que eram 2 artistas, assim, 2 ilustradores. Eles fazem até hoje os desenhos, que numa qualidade assim incrível, tá? Muito bem feito, e eu ficava fascinado sobre como eles conseguiam chegar nesses resultados, tá? As questões dos valores, as montagens de composição. E aí eu fui estudando muito, tá? Eu imprimia esses desenhos, eu replicava eles. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, eu replicava ele diversas vezes, eu fazia estudos, tá, de anatomia utilizando esses desenhos. Esse aqui eu acredito que eu tenho uma pasta ali até hoje com esse desenho aqui que eu fazia ele para estudar essas sombras, essas blocagens aqui de luzes e sombras. Eu imprimia ele em preto e branco, tá, e fazia os testes. Eu vou mostrar aqui umas dicas para você identificar isso sendo iniciante, que vai ajudar muito e vai adiantar muito o seu processo de aprendizado. Então é o seguinte, eu vou trazer aqui esse exercício inicial, que a gente tem uma esfera. Eu já mostrei aqui, dentro do lugar aqui que eu julgar melhor encaixar essa aula. Ela pode ser depois ou pode ser antes, que eu estou gravando ela posteriormente, porque eu notei que há essa necessidade de fazer a produção desse conteúdo aqui para te instruir melhor. Mas aqui no curso tem ilustrações, né, de esferas, onde a gente faz ela já sombreada, faz a sombra, a projeção, tem uma esfera de vidro, tem uma bolinha de gude, onde a gente faz toda a projeção de luz, mas o foco inicial é você entender essa blocagem principal. Então eu até dividi ela aqui em pedaços, tá? Nesses pedaços, toda geométrica. E o que a gente vai fazer? Imagine que a gente tem uma fonte de luz muito intensa vindo dessa região. Vamos supor que aqui eu tenha um spot de luz, tá? Uma lanterna assim, ela passa ali para trás, ó. Aqui eu tenho, imagina que esse aqui é o suporte, né? O suporte dessa lanterna. Como se fosse um flash assim, girado, um holofote, e aqui ela desce um pauzinho. Então essa lanterna, ela tá jogando uma luz aqui dessa forma. E ela vai pegar em toda essa área, certo?
Certo, bora lá então para a produção disso aqui de uma forma mais simplificada, tá? Vamos fazer o seguinte. A coisa que eu vou fazer aqui, pegar o laço mesmo, eu vou definir onde vai ser a sombra mais intensa. Pegar um pretão chapado e eu vou só definir que nesses pontos aqui, ó, vai ter um pretão chapado, tá? É coisa tosca mesmo, só para você ter um entendimento. Beleza. E toda essa parte de cima aqui vai ser... Vou fazer até mais, ó. Vou fazer isso aqui tudo. Desse jeito aqui. Isso aqui é luz. Recomendo você trabalhar simplesmente assim. Divide o que é sombra, divide o que é luz. Depois você vai tendo um entendimento que aqui no meio, nesses blocos do meio aqui, ó, a gente tem um meio termo, tá? Que é o meio tom. Então a gente tem luz, meio tom, sombra. Com o tempo e com a experiência, você pode ir criando mais polígonos, tá? Separando, por exemplo, aqui é luz, aqui é meio tom luz, aqui é meio tom, aqui é meio tom sombra e aqui é sombra, entendeu? Você pode ir fragmentando isso aqui, em vez de ser 3, você pode fragmentar em 5, pode fragmentar em 7. E isso aqui que eu estou mostrando, é importante você entender isso aqui na circunferência para a gente conseguir fazer a compreensão disso aqui num rosto, tá? Como assim num rosto? Por exemplo, vou jogar essa foto aqui dessa moça. Observa essa foto dessa moça com experiência, tá? Eu sei identificar, olhando aqui, quando eu vou fazer a transposição dela, que essas luzes e essas sombras são blocos, tá? Elas fazem uma blocagem aqui. O que é essa blocagem? Olha só. Eu tenho um bloco aqui, eu tenho um outro bloco aqui. Você vê essas formas geométricas. Eu tenho esse desenho, esse, aqui assim, dessa forma. Tenho o bloco principal da boca dela aqui. E agora aqui eu vou traçar alguns de luz, só para você ter uma noção. Os de luz vão ser azuis, tá? Eu tenho esse shape aqui de luz e esse shape aqui. Tenho esse shape de luz, mais ou menos assim. Esse. Olha um bloco aqui de sombra, ó. Olha a forma geométrica que ele forma. Só que alguns deles vão ser bem mais orgânicos, tá? E esses mais orgânicos, a gente precisa administrar eles de uma forma mais inteligente para começar a entender como que isso aqui vai funcionar. Vou desabilitar a visão aqui. Vou criar uma nova camada aqui de cor preta, por exemplo. Você vê aqui esses blocos nessa modelo. Ah, mas como que eu sei? Duas coisas. A primeira é a experiência, eu já vou mostrar como que você pode estudar mais o rosto para pegar isso aqui. E a segunda forma, eu já vou mostrar até mesmo nessa imagem para você ter uma noção sobre como você poderia dividir isso aqui melhor. Por exemplo, vou dar um Ctrl J aqui, vou vir aqui em filtro, aliás, vou em imagem primeiro. Recomendo você fazer isso, tá? Vem imagem, ajustes, isso aqui é para estudo. Posterize, coloca aqui uns 3, tá? Uns 3 levels. Você pode até pôr 2, dependendo. Não, 2 fica ruim. É de 4 a 6. Vou deixar aqui 6. Só que não mudou quase nada, certo? Não mudou quase nada. Beleza. Mas a hora que a gente fizer isso aqui, ó, filtro, noise, dust and stretch, tá? Filtro, ruído e esse filtro aqui de poeira. Olha só. O threshold, essa parte aqui de baixo você pode deixar quieta. E essa daqui você vai intensificando. Só que aqui na imagem ele não vai mostrar realmente como vai ficar. Porque tá com esse efeito de posterize. Tira o zoom aqui, ó. E dá uma olhada. Olha só. Até você... Olha só, tá vendo que eu identifiquei um shape aqui bem feito? Dá uma olhada bem aqui, ó. Eu vou dar um OK nisso aqui, você vai ver. Ele vai até mudar a estrutura, você quer ver? Olha lá. Viu como é que ficou? Então o que acontece aqui? Aqui você tem esses shapes. Recomendo você deixar assim, separado, ó. Você tem esses shapes mais bem definidos. Então olha só a quantidade de tons que a gente tem aqui. Lembra lá que eu dividi 1, 2, 3? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 camadas de tom. Lá na bolinha a gente utilizou 3. Aqui a gente tem 6. Tá? Se você quiser simplificar isso aqui, você pode simplesmente... Em imagem, por exemplo, imagem, ajuste, brilho e contraste. Adiciona mais contraste, tira um pouco do brilho, tá? Dessa forma, você adiciona brilho, depois faz de novo. Você pode também utilizar curvas, ó, imagem, ajustes, curvas. Aí você pega essa mãozinha aqui, chega pra cima nessas partes, chega pra baixo nessas outras partes, ó. Até juntar, ó, agora a gente tem... Esse aqui você arredonda, né? Esse aqui, dependendo, você pode arredondar ele, ó, mentalmente, né? Então a gente consideraria, por exemplo, 3 tons, ó. Senão você vai perder muito detalhe. Então a gente tem 1, 2, 3, tá? Esses 3 tons aqui. E aí você já começa a identificar melhor esses blocos onde vai ter mais peso, tá? É o peso visual.
Isso aqui dentro de design a gente chama de mancha de texto. O que é mancha de texto? Tô dando um exemplo de design porque é coerente, tá? Por exemplo, você tem um livro, e aí nesse livro você tem a tipografia e tem uma figura, tá? Você tem uma figura aqui e você tem a tipografia. Então, lendo, você vê um texto, mas de longe esse texto vira uma mancha. Essa mancha, ela de certa forma é uma imagem e ela pode passar uma mensagem, tá? Exemplos até em haikais, tá? Em japonês, isso aqui é utilizado demais. Você tem o texto numa estrutura bem definida e todo esse espaço vazio, ou você tem o texto aqui e bem aqui você tem uma outra coluninha aqui, bem aqui no meio, tá? Ou você tem um desenho, por exemplo, seja uma árvore, tá? Ou você tem uma figura feminina aqui, alguma coisa, ou folhagens, um ornamento. E isso aqui, se você for estudar, por exemplo, composições japonesas, eles são mestres para fazer isso aqui, para você ter um entendimento muito bom sobre mancha de texto, espaço preenchido, espaço vazio, tá? Isso aqui é muito bom. Tô passando isso aqui porque acaba que faz parte da questão da estrutura da composição. Então vamos para a questão da parte prática, né? Para você ter um entendimento disso aqui sobre como você pode estudar. Existe aqui eu tô deixando aqui no ArtStation a arte desse rapaz aqui, tá? Posso deixar o link aí também, mas o nome disso aqui, se você pesquisar no Google, você vai achar de quilo, tá? Chama Azorus Head. Azaros, na verdade, chama Azarus Head, tá? Não sei se a pronúncia tá certa, tá? Não sei se pode ser Azaro, Azaro, mas enfim. Esse Azarus Head é o seguinte, no Google mesmo, você encontra centenas, tá? Eu até pesquisei aqui, ó. Posso mostrar aqui, você encontra centenas dessas cabeças aqui. Se você digitar 3D, você também vai encontrar, olha só, escultura aqui, tá vendo? Então isso aqui, observa que essa cabeça, ela tem uma estrutura já poligonal. Então aqui, nesse vídeo aqui desse rapaz, olha só, eu vou dar um play, e ele vai carregar, ó, e essa luz, se você rodar o scroll pra frente, ele move, pra trás, botão direito sobe, botão direito desce, você pode girar isso aqui de forma tridimensional. E observa que essa cabeça já está dividida nesses polígonos, já pensando em como você pode estudar uma cabeça totalmente genérica, tá? Serve, isso aqui dependendo se você for adaptar, serve para você representar uma figura masculina, feminina, tá? Caucasiano, africano, tá? Asiático, de diversas etnias, porque acaba que no fim a estrutura do esqueleto, ela muda um tanto, tá? Muda bastante, assim, de homem para mulher, ela muda um tanto, dependendo da etnia, porém, no geral, a estrutura é mais ou menos a mesma. Então você vai ter aí sempre os mesmos ossos, a mesma estrutura, as mesmas posições, você vai ter, né? Isso aí é inquestionável. Então vai mudar, por exemplo, a quantidade o tamanho da testa, ou a distância, mais ou menos, a grossura do maxilar. Isso aí também vai mudar de pessoa para pessoa, tá? Mas aí a estrutura base, independente se for para homem ou mulher, você vai ter mais ou menos esses polígonos, tá? Aí basta você pausar na parte que você quer. Você também pode voltar aqui, ó, manualmente. Tem uma luz frontal direita, meio de baixo, ó. Tá vendo? Ó, mais de cima. Isso aqui é bem legal. Massa pra caramba. E aí você pode pegar isso aqui para fazer estudo. Você simplesmente dá um print screen aqui. Vou dar um print. Joguei aqui pro Photoshop e aqui você pode fazer seus estudos aqui livremente. Então, por exemplo, até caso eu queira simplificar ou minimizar isso aqui, eu posso utilizar aquele mesmo recurso para fazer o estudo, ó. Então eu venho aqui em imagem. Vou utilizar o ajuste de Posterize. Vou colocar aqui uns 6 levels, tá? Só para diminuir um pouco. Vou utilizar o filtro de Noise Dust and Stretch. Vou deixar menos aqui. Olha só, tá vendo como é que ele já fica bem blocado ali, bem definido? Recomendo você tirar a saturação também, tá? Trabalho em preto e branco. Ctrl U, tira a saturação. E aí esses pedaços aqui, aí a gente filtra, né? Você filtra assim mentalmente, elimina eles. Então eu poderia, por exemplo, vou utilizar mais desse Dust and Stretch, só para dar uma forçada maior, para ver se eu sumo mais com aqueles elementos. Ó. Aqui, beleza. E eu posso utilizar ajuste, brilho e contraste. Posso adicionar um pouco de brilho, ou um pouco de contraste. E olha lá que massa. Olha só os tons que a gente já tem para eu fazer o meu estudo aqui, bem tranquilo. Eu tenho 1 de luz, 2 e 2, né? Aqui 2 também. E aqui na sombra, 3. E aqui o meio tom, vou deixar certo aqui, ó, 3, 4. Eu tenho 4 tons, tá? Esse aqui, dependendo, a gente pode até considerar o mesmo, tá? Na hora aí da sua abstração. Então eu tenho esses 4 tons aqui. Se você forçar a barra, você encontra mais, né? Você encontra 5, você encontra 6, aqui tem outro. Mas enfim, a ideia é você abstrair, tá?
Abstraia com o mínimo de elementos possíveis e depois você vai adicionando complexidade. Então, para fazer traçados nisso aqui ou estudos, eu recomendo você utilizar esse tipo de blocagem aqui, tá? Para fazer o seu estudo aí de uma forma mais coerente, mais tranquila. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento de onde ficam essas divisões, como é que vai funcionar, eu recomendo você faz o estudo minimalista, tá? Depois você faz um estudo mais complexo. Não precisa preocupar que tudo isso aqui que eu estou mostrando eu ainda vou apresentar mais na frente do curso de forma muito mais aprofundada e complexa. Eu estou fazendo isso aqui já para te instruir, tá? Para criar aí um caminho para você ter uma ideia sobre como você vai poder ir estudando no futuro sem ficar perdido e sem passar, vamos dizer assim, igual eu falei, né? Sem passar a carroça na frente dos bois, senão você mistura tudo, vira uma bagunça e você vai tentar fazer ilustração com várias tonalidades, 10 variantes de tom, 100 variantes de tom, antes de dominar 3, 4, entendeu? Então, se você consegue reproduzir isso aqui com precisão, tá? Você precisa fazer esse tipo de estudo aqui também para fazer mangá. Às vezes, eu particularmente, justamente por sempre trabalhar sempre com realismo, com várias nuances de tons, eu acho difícil, tá? Bastante difícil trabalhar com ilustração, por exemplo, mais cartoon ou mangá ou com sombras mais blocadas. Porque o nível de precisão que você tem que ter com isso aqui é 100%. Você trabalha até com Gestalt. Gestalt seria, por exemplo, o espaço vazio, né? Esse branco vazio, ele toma uma forma de acordo com o conteúdo aqui preenchido. Exemplo de Gestalt aqui para você. Vamos imaginar que eu tenho esse quadrado e aí eu tenha, vamos supor, uma forma preenchida, né? Vamos imaginar que eu tenha um rosto assim, né? Um perfil de uma pessoa assim. Beleza, eu tenho esse perfil desse rosto preenchido. E aí esse perfil, vou tentar um Ctrl J aqui, vou duplicar ele e vou jogar ele aqui horizontal. Esse espaço vazio aqui formou uma outra imagem, ele forma um cálice, por exemplo. Tá vendo aqui a forma aqui desse... Vou elaborar isso aqui melhor, esses rostos aqui, ficou com a testa que eu vou te falar. Olha só, agora ficou mais coerente, ó. Beleza. Então esses rostos aí formaram esse desenho desse cálice. Esse aqui é Gestalt, tá? O espaço do meio, o vazio, ele é formado, tá? Por dois blocos, pode ser o contrário também, pode ser negativo. Mas o conceito de Gestalt é isso. Então você tem que entender, trabalhar com esse espaço vazio e as sombras, ter esse domínio aqui básico, né? Dessas blocagens de sombra, tá? Para você ter um entendimento, para depois poder partir até mesmo para situações igual essa. Olha só, por exemplo, esse aqui é uma ilustração minha mesmo, esse aqui é desenho em grafite. Quando eu trabalho em grafite, aqui é o resultado final, tá? Hiperrealista, resultado final. Eu cheguei nesse resultado aqui, depois aí de 2 meses desenhando. Então o que acontece? Observa que no processo, você tem várias marcações, tá vendo? Tem várias marcações aqui no papel. O que eu quero mostrar é o seguinte: quando eu vou abstrair essa informação dessas sombras, observa aqui no zoom a quantidade de meio-tons, sombras e blocagens de formas orgânicas. Olha o tanto de forma orgânica aqui, ó. Cada uma dessas formas é uma sombra que eu já defini, tá? Então, só para fazer esse rascunho, para fazer o rascunho em geral, são dias, tá? Às vezes eu fico 2, 3 dias fazendo o rascunho, porque é muito trabalhoso. Às vezes dá mais trabalho fazer esse rascunho inteiro do que fazer esse pedaço aqui do rosto dela, tá? Demoro mais para fazer o rascunho que para fazer o rosto realista assim, bem mais, incomparável, tá? Incomparável. Então o que acontece? Observa aqui a quantidade de nuances, de tons, que eu sempre separo nesses bloquinhos aqui, ó, nessas formas, porque essas formas aqui, o que elas são? Olha só, aqui eu pintei de preto para eu saber que aqui tem uma sombra mais intensa. A hora que eu descer ela no desenho original, olha só, aquela sombra é isso aqui. Só que aí como você vai esfumando, ó, tem aquele desenho aí, esse desenho aqui, aquela sombra, essa sombra aqui, tá? Então eu teria esse desenho dessa forma aqui, ó, fazendo esse movimento aqui, eu tenho um negativo. Então vamos imaginar, ó, lembra desse desenho mais ou menos nesse formato, tá? Com a bolinha no meio. Se eu chegar lá no nariz dela, lá em cima, olha lá, o desenho tá aqui. Mas aqui infelizmente ficou clarinho, né? Mal dá pra perceber, mas ele tá lá. Então funciona dessa forma, e aí você pode ir fragmentando e dividindo mais e tendo uma noção melhor sobre essas proporções, essas dimensões. Então eu teria, por exemplo, a foto aqui desse rapaz. Então já observando, eu posso sair, ó, separando esses blocos para ter um entendimento melhor. Então aqui eu teria um mais intenso,
Aqui outro, aqui no nariz. Eu gosto de começar pelo nariz, que sempre é o mais pretinho, o mais escuro. Nariz, olho e boca. Se definir isso aí, já era. Então eu teria os blocos dos olhos, né? Os principais, sobrancelha. Eu recomendo você trabalhar com essa forma assim, que, ó, aqui tem um, que aí você vai identificando melhor aí, chegando em resultados aí com maior precisão. Então você identifica onde estão essas sombras principais, tá? E aí você faz essa blocagem aí primeiro de 3 a 4 tons, depois você vai inventando aí de fazer o realismo. Então aqui eu posso fazer o teste, ó, nessa daqui, por exemplo, vou duplicar ela. Recomendo você sempre duplicar, que você olha no original e olha na referência. Então você pode vir, por exemplo, imagem, ajuste, posterize. Vou deixar essa aqui com uns 8, vou deixar essa aqui com mais um pouco. Vou imagem, ajuste. Nessa aqui eu vou clarear um pouco e vou tirar um pouco o contraste. Que eu posso até utilizar uma camada de curvas. Ajuste, curvas. Por que eu vou usar curvas? Porque ele tá escuro demais aqui, ó. Eu vou clarear um pouco esse preto, porque ele tá escuro demais. A hora que eu jogar lá vai ficar muito contrastante. Então vem aqui em filtro, noise, vou utilizar o Dust and Scratch e vou adicionar um pouco. Olha só aqui, ó. Foca nesse aqui, tá? E você tira o zoom aqui. Você pode dar um zoom ali pra você ver, ó. Então tem 1, 2, 3, tem muito tom ainda, ó. Vou dar um OK aqui. Você faz o teste, qualquer coisa você dá um Ctrl Z e faz de novo. Ou você faz ele como Smart Object, que dá pra você configurar a hora que você quiser. Eu já vou mostrar já. Vou dar um Ctrl Z aqui pra mostrar. Por exemplo, vamos supor que eu configurei aqui, botão direito, converter para objeto inteligente. Aí agora eu não preciso dar Ctrl Z, eu posso vir aqui simplesmente, eu aplico o filtro, dou um OK. Aí ele vai carregar pra mim e esse filtro vai cair numa barra aqui embaixo, ó. Olha só. Aí se eu quiser configurar ele de novo, basta eu clicar aqui, ó. Eu clico 2 vezes nele, aí ele vai carregar de novo e eu posso aplicar e configurar ele, ó. Posso configurar ele aqui, ó, da forma que eu desejar, tá? Mas eu não gosto de fazer por aqui não, eu gosto de fazer normal mesmo. Então, mas é só apresentando, né? Por aqui você divide melhor, aí você adiciona mais contraste para dar uma perdida, mas olha lá, o problema do Smart Object você não pode fazer isso, tem que rasterizar. Só joguei a borracha ali no meio e rasterizei. Imagem, ajuste, brilho e contraste, e aí você pode adicionar contraste e brilho, tá vendo? Ó, só 2 blocos, só a luz e sombra, tá vendo? Você pode tirar a saturação, né, que eu recomendo, tira a saturação, e agora a gente tem basicamente 3 tons, ó. Isso aqui é só para facilitar seu entendimento. Então a gente tem com a cor branca ali não ajuda, né? 1, 2, 3. Esses 3 blocos. E aí eu recomendo muito você fazer o estudo, tá? Das artes lá da cabeça, para você conseguir ter um entendimento melhor na hora de tirar uma referência ou na hora de trabalhar aí com ilustração, você separar melhor esses blocos. Vou até transformar isso aqui em preto e branco. Vou jogar para preto e branco. Você pode aumentar o brilho e o contraste dessa imagem. Inclusive, essa moça aqui eu tenho 90% de certeza, esse desenho aqui é do Boris Vallejo. 99% de certeza que essa moça aqui, ó, é a esposa dele, tá? Ele usou ela como referência, é a Julie Bell. Isso aqui é ela, eu tenho 90% de certeza que é. Então é o seguinte, mas enfim, não muda nada, mas só curiosidade. Pra você ver, enfim, até como, né, grandes artistas, ilustradores estão sempre aí usando referência e eles usavam mesmo, tá? Um utilizava o outro aí de referência ou contratava modelo, isso aqui é infinito. Mas essa moça aqui, pelo biotipo, o rosto, eu tenho certeza que é ela. Então, por exemplo, aqui nessa divisão, a gente consegue já definir melhor, ó, esses shapes dessas sombras. Eu tenho um shape aqui mais sólido, ó. Eu tenho os negativos, ó, tá vendo? Aqui o cabelo dela passa aqui estrategicamente, justamente para dividir e separar dessa parte aqui, ó. Senão o rosto dela ficaria emendado com o fundo, você teria ali um problema com valores, tá? Em relação a essa questão de valores, é o que eu falo. Isso aqui que a gente está estudando são valores. É muito importante você ter um domínio muito grande sobre valores, tá? Preto e branco, tá? Coisa chapada, bloco sólido, bem dividido. Como você sabe, sua ilustração tá bem resolvida com valores. Tira o zoom, dá uma olhada para ela assim. Você conseguiu entender, interpretou tudo? Beleza, os valores são bem resolvidos. Ficou misturado, coisa que você não entende, fala, que aquilo ali, que é aquilo? Aí você tem um problema de valores, tá? Então, uma vez que a sua ilustração está bem resolvida, olha só, valores extremamente bem resolvidos. Você olha pequenininho assim, você já entende, você sabe. Aqui é um cinto, aqui é a perna, aqui é a bota, tá? Se misturou, ficou tudo emendado, virou uma bagunça, ficou borrão cinza, os valores da sua imagem estão comprometidos, tá? Ó, você olha pequeno aqui, você vê nitidamente que é um rosto de um cara ali, ó, tá vendo?
Você vê que dá para você imprimir isso aqui num stencil, pôr numa camiseta, você vê que tem jeito. Quando você dá zoom, você vê que falta muito detalhe. Mas olhando assim, tem valores relativamente bem resolvidos. Esse cinza aqui tá muito claro, tá? Ele precisaria ser no meio tom ali, um pouco mais escuro. Mas é só questão de vir aqui em curvas, clica nessa mãozinha, desce ele um pouco, pronto. Agora esses valores aqui estão mais bem resolvidos que antes, olha só. Antes e depois. Agora você identifica bem melhor o rosto do cara ali e o volume, ó, tá vendo? Então é nesse sentido. Separe bem esses valores, começando principalmente por 3, tá? Luz, meio tom e sombra. E aí depois você pode ir progredindo para fazer realismo, né? Ajustes mais elaborados. Então estude esse tipo de coisa primeiro, antes de fazer rosto realista, né? Muito elaborado, coisa tipo isso aqui. Você tem que ter um domínio muito avançado, muito absurdo, antes de partir para um desenho assim.